Quero dizer que meu nome é Márcia Gomide, eu sou diretora de promoção de negócios e exportação da São Paulo Negócios. Agradecer aí a presença de todos em nome do senador Aloysio, que vai entrar daqui a pouco, e pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, para todo mundo deixar a câmera aberta e o microfone fechado, porque assim a gente consegue ver todos vocês. A segunda coisa é pedir para que as perguntas sejam feitas via chat, e aí vocês escrevem a pergunta lá, a gente endereça no final da reunião para o palestrante que for. O meu time está aqui, eu queria apresentar todo mundo, para vocês saberem quem é, vou pedir para as meninas levantarem a mão, elas vão estar nos bastidores ajudando vocês com questões, dúvidas, ferramentas. A gerente Daniela Felipe, Boa aqui tarde. a Beatriz Calegari Olá, e boa a tarde. Mini, tem a Vitória Santana também, todas estarão aí disponíveis para vocês. E, bom, eu ia passar a palavra para o doutor Aloysio, mas agora eu vou passar para a secretária Aline Cardoso, que o doutor Aloysio ia apresentá-la, mas eu vou pedir para ela própria se apresentar, porque ela fala muito bem e é uma ótima oradora, e acho que ela Especialmente prefere no também. susto, né, Márcia? Me comunico bem em momentos de emoção, né? Obrigada, querida. Vamos lá. Bom, Dispensa apresentações também. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar aí todos os representantes institucionais que estão com a gente, mas também as empresas. Então, eu saúdo a equipe da São Paulo Negócios, o nosso querido embaixador Rubens Barbosa. Eu acho que também já está, se não me engano, a embaixadora Débora, né, que é a adjunta da secretária Marta Suplicy. Eu acho que a secretária vai entrar também, né? Daqui a pouco. Sim, sim. Oi, Ela Aline. está com probleminha, mas ela vai entrar. Então, tá Deu um bom. problema, está um pouco difícil de entrar, ela está entrando já já. São as mazelas desse isolamento social. Todo mundo aqui entende, né? Sempre tem aí um bugzinho, mas é compreensível. E queria cumprimentar, acima de tudo, as empresas. Quantas empresas a gente tem aqui com a gente hoje, Márcia? A gente tem 90 inscritos, mais de 90 inscritos. A maioria são empresas. A gente tem presidentes de associações setoriais, né, variadas. Perfeito. E tem também Consulados, né? alguns representantes institucionais que são poucos, né? Perfeito. Bom, então eu pessoal da saúdo a todos. SMRI e vocês, né? Perfeito. Eu cumprimento a todos, então, dando aqui boas-vindas nessa abertura da São Paulo International Business Week. Acho que não é Week, né? Na verdade, é São Paulo International Business. Já foi o Week, agora já foi o Week, agora é Month, Year, né? A gente está muito feliz com essa iniciativa. Eu hoje estou secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Eu tenho uma trajetória muito focada nas relações internacionais. Eu me graduei e me pós-graduei em Relações Internacionais, e atuei muitos anos com atração de investimentos internacionais, com cooperação internacional e com apoio a exportações. Fui estagiária do embaixador Rubens Barbosa, que é o nosso keynote speaker aqui hoje, lá na Embaixada do Brasil em Washington. Trabalhei na atuei fomentando negócios internacionais e nesse sentido, atuei em cerca de 30 países. Então, assim, só para vocês terem um pouquinho de ideia do quanto eu sou entusiasta, né, do que a gente está fazendo aqui nessa tarde. E como disse o João, eu já tenho aí uma fama também nas políticas públicas, porque eu estou secretária de Desenvolvimento Econômico há 4 anos. A gente tem atuado muito no apoio ao empreendedorismo na cidade de São Paulo. A gente tem uma política orientada pelo prefeito Bruno Covas, de fortalecimento da competitividade da cidade de São Paulo. Quer dizer, a gente trabalha desde o estímulo à cultura empreendedora, né? Quer dizer, o cara começar a transformar uma ideia em negócio, fazer com que a sua capacidade de geração de renda. Eu também trabalho com empregabilidade, carteira de trabalho, né, emprego formal, mas a gente tem uma ênfase ainda maior na geração de renda através do empreendedorismo, seja o microempreendedor, seja uma empresa, seja o cooperativismo, associativismo e por aí vai. Então, a gente começa aí e a gente vai até a promoção de negócios internacionais através da São Paulo Negócios, que hoje está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para nossa alegria.
liderada pelo nosso eterno ministro, senador, governador e amigo Aloysio Nunes, que é uma pessoa também muito experiente, que foi ministro das Relações Exteriores. Então, vocês estão aqui muito bem acompanhadas por um time liderado aí também pela Márcia, de pessoas apaixonadas e qualificadas. Eu acho que falar de exportação, né, no Brasil é uma coisa assim que, infelizmente, é um pouco cíclica, né? A gente tem momentos que as pessoas estão olhando mais para isso, a gente tem momentos que as pessoas estão olhando menos para isso, especialmente quem atua na carreira diplomática, né? Embaixadora Débora, embaixador Rubens Barbosa e tal, sabe o quanto em outros países essa cultura dos negócios internacionais é muito mais interiorizada, né? Especialmente países menores. Se você pega um país como Chile, um país como Israel, são países que têm um mercado interno menor e acabam desenvolvendo uma grande competitividade internacional, até por uma questão de sobrevivência. E no Brasil existe aí uma vantagem e desvantagem, eu diria, que a gente tem um mercado tão grande que às vezes as pessoas consideram que mandar o seu produto para o Mato Grosso, para o Nordeste ou para o Rio Grande do Sul já é quase como se estivesse exportando. Até existe um pouco de verdade nisso, né? Porque realmente não deixa de ser também um país tão complexo que só para você falar do ICMS na fronteira já é um aprendizado. Mas eu acho que precisa entrar na cabeça das pessoas que a internacionalização, né, a exportação, esse trabalho com os outros mercados é algo que precisa ser incorporado de maneira permanente e definitiva. Né? Não é quando o mercado interno está ruim, quando o dólar está alto. É claro que isso acabam sendo vetores de impulsionamento, mas a empresa que quer ter sucesso, que quer se estabelecer, se consolidar, precisa ter essa cultura permanente. Se o dólar baixar, paciência, baixou, né? Se o mercado interno melhorar, que ótimo, melhorou, mas nunca deixar de investir no mercado internacional. Porque as conquistas no mercado internacional, elas vêm a médio e longo prazo. Né? É claro que numa primeira rodada de negócio, você pode já ter algum negócio, alguma oportunidade, e nós torcemos por isso, né? E nós achamos que isso acaba sendo um grande estímulo. Mas os processos de negociação internacional são processos complexos. Então, não se decepcionem também se vocês tiverem uma primeira perspectiva, né, interessante, e aí, de repente, aquela primeira acaba não dando certo no meio do caminho, faz parte. Eu acho que o pessoal que está aqui de instituições, de consulados, tem essa percepção. Né? Então, eu acho que assim, a gente precisa incorporar a cultura internacional nos negócios paulistanos e nacionais de uma vez por todas, independentemente de todas as oscilações que acontecem, e com isso a gente vai fortalecer de maneira decisiva a competitividade da nossa economia. Atuar com o mercado internacional não é só um ganho no sentido de divisas, né? Da gente ter uma moeda forte, eu vou exportar para a Inglaterra, eu vou ter Libra. Bom, ok, legal, você vai ganhar em Libra, isso é ótimo, mas mais que isso. Você vai descobrir, né, como você pode ser ainda melhor. Concorrer com o seu vizinho é uma coisa, concorrer com os maiores players do mundo vai fazer você ser melhor, inclusive para concorrer com o seu vizinho. Né? Então, entender que esse processo da internacionalização, né, esse processo de absorver o conhecimento que o mercado internacional te traz, vai te fazer maior, mesmo que seja para atuar aqui dentro. Então, fica aqui o meu abraço, o meu estímulo a todos, né? E até o meu conselho de não desistir quando surgir o primeiro desafio, sempre vai surgir algum desafio, como no mercado nacional também. Lembra lá atrás, quando você começou, né? Teve desafios também. Então, fica aqui essa minha dica e deixo também, secretária Marta Suplicy, bem-vinda, prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. E deixo também aqui um abraço e um recado do prefeito Bruno Covas, que é um grande entusiasta também, a gente conversa muito sobre isso, ele acredita nesse potencial de internacionalização. Aliás, uma anedota, quando ele era secretário municipal de meio ambiente, secretário estadual de meio ambiente, eu atuava como consultora internacional. E a gente fez alguns projetos com o exterior, que foram bem ricos e bem interessantes, e então eu conheço de perto essa percepção dele. E ele tem, assim, nos estimulado muito para trabalhar pela retomada econômica de maneira enfática, e a retomada econômica também passa por esse amadurecimento, né, das nossas empresas e do nosso mercado, que é
fruto dessas relações também internacionais. Então, meu abraço a todos, força na peruca aí, vamos lá, resiliência e sucesso para todos. Um grande abraço também para os colegas institucionais que vão falar depois de mim. Obrigada. Obrigada, secretária. Agradeço aí demais sua força, né? Que é isso que a gente precisa, né? Nesse momento difícil que a gente está passando, essa coisa contagiante, entusiasmada é muito bacana, né? A São Paulo Negócios tem uma grande defensora aí na secretaria, né? E a gente tem atividades complementares, a DESAMPA, a São Paulo Negócios e a própria secretaria, né? A gente teve que inverter aqui a ordem das falas, mas eu queria já passar para a secretária Marta Suplicy, dizer para ela muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer enorme estar. Estou chegando agora, não sei bem ainda o que já se passou, só ouvi o finzinho da Aline. Quero cumprimentar o caro amigo Rubens Barbosa, o Aloysio Nunes, a Aline, que já está saindo, e a todos vocês, empresários e pessoal da Câmara também de Comércio, que estão presentes. Bom, eu vou posicionar da seguinte forma. A pandemia no Brasil, infelizmente, ela se confunde com o desastre da posição do Brasil no cenário mundial. Essa é a primeira questão que nós temos que levar em consideração. O nosso grande desafio, então, é um grande reposicionamento do Brasil em todos os segmentos que esse governo desconstruiu. Eu tenho a impressão que, enquanto nós não conseguirmos esse reposicionamento, tudo se torna infinitamente mais difícil, seja no meio ambiente, seja no ponto de vista da segurança, seja na segurança jurídica, econômica, todos os fatores que hoje no mundo mais moderno são essenciais para que você possa atrair investimento. O desafio, então, não é no pós-pandemia, mas mostrar para o mundo, desde já, a diferença de posições do governo central para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não compartilha, né, os valores do governo central. A cidade de São Paulo, o governo Bruno Covas, né, o contraponto do governo Bolsonaro, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista da segurança dos contratos e também em relação ao racismo estrutural, questão das mulheres, políticas sociais. São Paulo se posiciona de outra forma. Essa questão é uma questão fundamental. Se nós somos párias hoje no mundo, por causa das posições que o governo brasileiro tem assumido, São Paulo não compartilha, não tem políticas parecidas e não acredita nas políticas que estão sendo implementadas nessas áreas ambientais, principalmente, e em outras áreas sociais também. E nós temos que mostrar essa diferença, né? Eu acho que isso tudo é fundamental para atrair investidor hoje, para programas, para crédito, para qualquer coisa. A cidade de São Paulo funciona com outro radar, né? Nós sabemos hoje que não há boa vontade para o Brasil. Há um mal-estar, há um boicote aos nossos produtos, há uma ridicularização, há um sentimento para nós brasileiros muito desagradável, que estávamos acostumados a viajar com um Brasil que era muito bem aceito, e hoje nós não temos mais essa boa vontade dos países. Haja vista a questão das vacinas, que nós temos, eu também estou no Conectar, né, que é do Frente Nacional dos Prefeitos, batalhando nisso, não temos boa vontade. Agora, como é que nós vamos fazer isso para mostrar ao mundo que São Paulo tem outras posições, não é falando. Nós estamos nos preparando para 2 grandes eventos onde queremos deixar isso muito claro da posição de São Paulo. O primeiro vai ser dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? Aqui em São Paulo. Nós vamos fazer uma grande conferência internacional de consciência negra no INB, onde nós vamos mostrar as preocupações que nós temos com a questão da desigualdade social, da questão do racismo e as implementações que estamos fazendo para a diminuição dessas questões na nossa cidade. A outra é o grande evento também, que vai ser em novembro, que vai ser em Glasgow, na Escócia, o grande evento climático, onde São Paulo vai ter forte presença. O estado de São Paulo também terá, a cidade de São Paulo também. Nós já temos conteúdo robusto para poder apresentar. Por quê? Porque nós vamos nos posicionar como uma cidade que defende o meio ambiente. É uma orientação do prefeito Bruno Covas, meio ambiente, saneamento básico, meio ambiente.
cidade de vanguarda, nas políticas de vanguarda, na questão do saneamento, né? Nós temos nos dedicado a isso, estamos conversando com bancos mundiais para exatamente termos os recursos necessários, está bem avançado, para que possamos ter muitas ações, não mais só de piscinão, mas ações mais modernas, como, por exemplo, plantas que enxugam áreas encharcadas, onde você pode plantar uma vegetação que ela absorve a água, coisas que você pode levar para ações que você pode levar para as favelas, que você pode levar onde tem aqueles córregos em palafita. Então, tudo isso é uma revolução que São Paulo está fazendo, junto com a Zona Sul de São Paulo. São Paulo tem 1/3 da sua área, que é a área de preservação ambiental. Esta área de preservação ambiental, nós vamos transformar, ela já é uma área de preservação ambiental, de ecoturismo, tem 13 tribos indígenas, é uma área interessante, carente, mas essa área está tendo já um investimento grande do governo Covas para transformá-la num pulmão de São Paulo. Ela tem 75% de Mata Atlântica na área de Capivari e Monos, onde são as represas de São Paulo, e o restante tem maciços de Mata Atlântica. Então, nós vamos entrar muito forte na questão ambiental. Nós não podemos ir para a Amazônia para mostrar qualquer coisa, mas nós podemos, sim, onde a gente vive, na cidade que a gente vive, mostrar das prioridades de São Paulo nessas áreas que hoje são as áreas mais importantes de qualquer agenda, que é a priorização da economia verde, da economia circular, de baixo carbono. Essas são as preocupações de São Paulo e nós pensamos que, através de todos esses mecanismos e esforços, nós teremos condição de atrair capital e parcerias, né? Obrigada, Rubens, estou te vendo aí agora. É isso. Secretária, muito obrigada. A gente entende e acata essas recomendações, que a gente sabe que, para atrair investimento, o Brasil precisa realmente ter esse reconhecimento, né, na área de proteção ambiental, sustentabilidade, não só ambiental, como social, a gente sabe disso, né, e reforçar mais uma vez também aqui o esforço que a Prefeitura de São Paulo está fazendo no sentido da incorporação do mundo digital, né, ou seja, tentar levar essa questão da acessibilidade aos bairros periféricos, né, a internet para todos esses lugares, e para permitir, inclusive, a realização de negócios, que é o foco principal da São Paulo Negócios, né, para as empresas, para as pessoas. Acho que são pontos aí todos muito fundamentais e importantes, né, hoje em dia a internet se tornou fundamental para a gente conseguir sobreviver, né, seja na nossa vida pessoal, seja nos negócios, né. Então, eu queria agradecer as duas secretárias por estarem aqui conosco, pelas palavras, e passar para o embaixador Rubens Barbosa. Bom, eu acho que o embaixador dispensa apresentações, né, mas ele é membro do nosso conselho, como a secretária Aline também, né, e a gente tem, para falar dele, assim, tem muita coisa para falar do embaixador, né, mas o que eu posso falar dele é da trajetória como embaixador, né, que é uma trajetória brilhante e recheada aí de sucessos. Hoje em dia, além dele carregar com ele toda essa experiência no Itamaraty, ele atua como consultor e membro do conselho de um grande número de empresas, além de ser presidente do IRICE e responsável pelo curso de diplomacia corporativa da FIA, né? Queria passar aí para o embaixador. Bem-vindo, embaixador. O embaixador tá sem som. Pedi para o embaixador abrir. Ok, embaixador. Queria, então, cumprimentar a secretária Marta Suplicy, a secretária Aline Cardoso, a Marta Gomide, o ministro Aloysio Nunes, que não deve ter entrado ainda, e a Débora Salege. A minha ideia
falar hoje para vocês sobre a situação do comércio internacional e dando problema aqui falar sobre o impacto da pandemia sobre o comércio e a economia global. Eu vou me referir à globalização e sobre as negociações comerciais, no primeiro momento. Depois, vou falar sobre o Brasil e o comércio internacional, o comércio exterior. E, por fim, vou mencionar as oportunidades na área externa que surgem para o Brasil nesse novo cenário. O comércio e a economia global. Nós estamos saindo, no meio da pandemia, ainda com um efeito muito grande, né? Em 2020, tivemos uma recessão de 3,8 negativos no comércio aqui no Brasil, o crescimento do PIB muito pequeno, e estamos pensando no comércio internacional crescer pelo menos 8%. Então, vamos sair de uma recessão global de 3,8% em 20, vamos passar por um crescimento do PIB global de 5,1% nesse ano, e no comércio internacional nós vamos sair de menos 5,3% para 8%, segundo projeções da OMC para 2021. E nós vamos ter consequências sobre a economia e sobre o comércio exterior de vários programas que estão sendo criados em vários países, como por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e na China. Quer dizer, o programa de investimentos e das reformas dos Estados Unidos vão acarretar um incremento muito grande da economia americana. Já está sendo projetado um crescimento de mais de 6% para o ano que vem. A China, um crescimento de mais de 8%, e a União Europeia, um crescimento grande também de mais de 4%. Isso vai ter consequências sobre todos os países, né? Qual foi o impacto da pandemia sobre os fluxos de comércio internacional? Sobretudo, medidas novas que foram tomadas por causa da pandemia. Em primeiro lugar, houve uma série de medidas não tarifárias, segundo levantamentos feitos pela OMC, mais de 140 restrições especiais foram criadas por todos os países em função da pandemia. É um protecionismo incipiente que começou a aparecer depois dos problemas que a pandemia tem criado. E nós temos, por exemplo, como medidas restritivas, limites de exportação, sobretudo em produtos agrícolas, né? A Rússia, por exemplo, suspendeu a exportação de alguns produtos, alguns países suspenderam a exportação de produtos médicos, de fármacos. Na minha área, eu também sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, nós tivemos problemas sérios com a pandemia de logística, e agora a Rússia também restringindo a exportação. Houve um abalo de confiança nas medidas de comércio exterior até então, né? Depois da pandemia, virou uma espécie de lei das selvas. Quer dizer, no começo, não agora, mas no começo, no ano passado, no começo do efeito da pandemia, houve desvios de carga, vocês se lembram, apreensão de mercadorias, descumprimento de acordos, de contratos, realmente foi muito complicado. E começa a haver um questionamento sobre
um dos aspectos mais importantes nessas últimas décadas do comércio internacional, que é a formação de cadeias produtivas. Por causa da pandemia, essas cadeias produtivas centralizadas muito na China, sobretudo nesses produtos de saúde, né? Fármacos e equipamentos e máscaras e tal, e insumos para vacinas, tornou muitos países vulneráveis, né? E está começando a haver uma tendência de descentralização dessas cadeias produtivas da China. Se chama em inglês isso de coupling, né? Tirar a dependência, né? Desconectar muitos países da produção e fornecimento desses produtos pela China. No agronegócio, que para nós é muito importante, né? É o principal produto de exportação brasileira, representa quase 50% da nossa exportação esse ano passado, há tensões tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. A falta em um estudo completo sobre isso, mostrando não só, como eu mencionei, algumas restrições do lado da oferta, como também problemas do lado da demanda, com controles sanitários, controles de saúde. Então, a questão da saúde pública vai ficar muito importante sobre o comércio exterior. Aqui no Brasil ainda nós não estamos muito alertas para esse setor. A questão da segurança alimentar é muito grande, né? E alguns chamam essas restrições que vão ser colocadas, ou vão começar a ser colocadas, de precaucionismo, por causa dessa decisão da Europa de medidas de precaução. São novas barreiras para prevenir eventuais problemas de segurança, de saúde pública, controles sanitários, mas que podem ser utilizados como medidas de controle de protecionismo. Na indústria, também, ao lado do agronegócio, na indústria, nós vamos ter ajustes nas cadeias produtivas, como eu mencionei, com o decoupling lá da China, a criação de novas áreas de produção interna, e vamos ter uma grande mudança, não decorrência da pandemia, mas como um segmento das transformações que está havendo, que é a entrada em vigência da 5G, e aqui no Brasil um grande número de empresas chegando ao 4G ou 4.0, que ficou atrasado por causa da pandemia. Na questão dos serviços também, nós vamos ter novas tecnologias entre o comércio eletrônico, o pagamento digital, o trabalho remoto, que vai influir nos custos da produção, tanto da indústria quanto dos serviços. É um fato novo que vai se desenvolver nos próximos anos. Outro fator importante que ocorre durante a pandemia, por causa do aumento da demanda da China, é o aumento do frete internacional. Nós estamos tendo grandes aumentos que impactam sobre o preço final do produto. E alguns fatos esporádicos e eventuais que acontecem, acidentes que acontecem, também incidem. Não tem nada a ver com a pandemia, mas ocorreram durante esse período e que são alertas para o futuro, como o navio que encalhou no canal do Panamá por 10 dias, criando uma disrupção grande do problema da distribuição de alimentos. Então, esses são alguns dos fatores principais, dos fatores que influenciam no fluxo de comércio, tanto do agrícola, quanto industrial, quanto de serviços. Outro aspecto que eu queria mencionar é a questão da globalização. A globalização já vinha nas últimas décadas crescendo e agora começou a ser questionada. Primeiro, como eu mencionei, por essa questão do decoupling, né? da mudança que vai haver nas cadeias
de valor, nas cadeias de fornecimento. A China, por exemplo, tem quase um monopólio global de mais de 180 produtos. Isso mostrou uma vulnerabilidade muito grande, como eu mencionei, em muitos países que não quiseram mais depender da China. Sobretudo porque, eu vou falar depois, porque está havendo essa confrontação comercial com os Estados Unidos, né? Então, os países estão procurando nacionalizar produtos essenciais. O presidente da França, Macron, ele cunhou uma frase, uma expressão, que eu acho que simboliza isso, é autonomia soberana. Quer dizer, isso pode ser até, essa nacionalização dos produtos essenciais, essa autonomia soberana, pode ser até assimilado ao que nós tivemos no passado, por influência da CEPAL, aqui no Brasil, que foi o movimento de substituição de importações. Não é a mesma coisa, mas é um movimento limitado a alguns produtos para evitar essa vulnerabilidade e fornecer a soberania nacional em áreas consideradas críticas para cada um dos países. Nós vamos ter, no âmbito da globalização, um sistema global de alimentos. Vai haver mudanças importantes no abastecimento, na produção, no comércio, na formulação de produtos agrícolas. Isso não teríamos tempo de entrar em detalhes disso, mas eu queria deixar sinalizado isso como um ponto importante da consequência da pandemia na globalização. Nós vamos ter um comércio administrado mais forte, com uma intervenção do governo, como eu ia mencionar depois, mas posso mencionar aqui, nessa questão da intervenção do governo, a recém-anunciada política pelo Biden na economia americana do Buy American. Isso é uma intervenção do governo e se torna um comércio administrado. Então, é importante ter isso presente. Nós estamos começando a ver alguns sinais aqui no Brasil na área do agronegócio. Há padrões sanitários que estão sendo implementados pelos países. Nós vimos na semana passada, tanto a Rússia quanto a China suspendendo embarques de carne, alegando questões sanitárias. Então, nós vamos ter que fortalecer aqui no Brasil a questão da rastreabilidade para contra-argumentar todas essas medidas restritivas que vão começar a ser implementadas. Há um outro sentimento também do âmbito da globalização, porque com a globalização houve um investimento muito grande na China de todos os países. Agora, com essa confrontação dos Estados Unidos e a China, alguns países estão voltando, estão saindo da China. O Japão está com um programa grande de repatriação de empresas, né? E dentro dos países há uma série de restrições de investimento por alegadas questões de segurança nacional. Então, realmente é uma situação nova que está se criando e que vai tornar o comércio internacional mais difícil. Para mencionar mais um ou dois aspectos, não vou entrar em detalhe aqui, mas nós estamos acompanhando a nova geografia da vacina. Se num ambiente globalizado, a vacina deveria circular livremente entre os países, mas nós estamos vendo uma série de restrições de administração de fornecimento da vacina e a utilização da vacina como instrumento de política externa, como é o caso da Rússia, da China, da Índia, e que agora vai começar a acontecer nos Estados Unidos, quando eles começarem a doar esses 60 milhões de vacinas. Houve também uma tentativa aí de mudança na área financeira com a criação da criptomoeda governamental da China, que ainda está muito incipiente, mas poderá, a médio prazo, avançar, né, e terá um efeito grande
na globalização. E, por último, a questão do comércio eletrônico e das plataformas digitais, que, de certa maneira, foram acelerados por causa da pandemia também. No tocante, o outro aspecto que eu ia mencionar, a questão das negociações comerciais, nós temos, no âmbito da OMC, algumas mudanças, da Organização Mundial de Comércio, né? Houve a eleição da nova diretora-geral, a antiga ministra das Finanças da Nigéria. Há propostas de mudança na organização, ela ficou marginalizada durante o governo Trump, né? Houve questionamentos quanto à sua eficiência, houve a não nomeação de juízes para o órgão de apelação, o que trouxe a paralisação do mecanismo de solução de controvérsias, e agora há propostas de mudanças para torná-la, a OMC, mais efetiva, como a criação de acordos plurilaterais, e como vocês sabem, a OMC, as decisões são por consenso e envolvem todos os países. Por causa de tudo que aconteceu, inclusive agora, por causa das consequências da pandemia, o consenso é muito difícil. Então, os países estão começando a explorar a possibilidade de acordos plurilaterais, o que é importante. Esse acordo de meio ambiente está começando a ser examinado, e outros acordos digitais, por exemplo, também está sendo examinado. Se questionou o tratamento especial e diferenciado, o Brasil até apoiou isso e não mais se beneficia desse tratamento especial e diferenciado. E está se discutindo agora a questão da quebra das patentes, né, por proposta da Índia. O Brasil teve reservas a isso, prefere um meio termo, que não quebre as patentes, a mesma posição que nós estamos aqui dentro. E há o questionamento dos Estados Unidos, ao qual o Brasil aderiu, sobre a questão da economia de mercado. Isso tudo está sendo discutido no meio da crise, e a própria secretária, a diretora-geral da OMC, está com uma proposta nessa área de saúde, justamente para permitir uma circulação das vacinas de maneira menos administrada. Isso no que se refere à questão da OMC. Com relação às negociações comerciais, não é, dentro das negociações internacionais, eu vou rapidamente mencionar alguns critérios que estão sendo discutidos nessa negociação, que incide sobre todos os acordos, sobretudo, incidiram já sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia. Primeiro é a questão do meio ambiente, né, e mudança de clima. No acordo do Mercosul com a União Europeia, é um capítulo todo sobre desenvolvimento sustentável, que inclui todos os acordos de meio ambiente e mudança de clima que foram aprovados pelo Brasil, foram aceitos pelo Brasil e pela União Europeia, desde a ECO 92, do Rio 92, né, até agora o Acordo de Paris de 2015. A questão da sustentabilidade, portanto, está muito presente nos acordos comerciais. A questão da sanitária, né, da sanidade dos produtos é outro problema, como eu mencionei. E a crise dos Estados Unidos com a China também está nesse capítulo, porque, como Trump, em janeiro do ano passado, foi feito um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, que até agora não saiu do papel, e que, se for implementada, vai representar uma grande mudança na tendência do comércio entre os Estados Unidos e a China, que vai fazer com que a China passe a comprar quantidades adicionais de produtos agrícolas, que poderá
afetar as exportações brasileiras. Então, outro aspecto dentro das negociações comerciais é a regionalização. Vocês viram recentemente, a China anunciou um acordo comercial que inclui 16 países na Ásia. Esse acordo, junto com o TPP, né, o Trans-Pacific Partnership, que é outro acordo também, que inclui o Japão, inclui os Estados Unidos, que saiu, inclui os países asiáticos, inclui 3 países aqui da região, o México, o Chile e o Peru, mostra que no âmbito no desenvolvimento da globalização, uma tendência que se reafirmou foi a regionalização. Você tem regionalização na Europa Ocidental, né, com a União Europeia, você tem no norte da América, no ex-NAFTA, né, Canadá, Estados Unidos e México, um acordo na América Central, você tem aqui na América do Sul, você tem o Mercosul, você tem a Aliança para o Pacífico, você tem um acordo na Ásia Central com a Rússia e esses 2 acordos na Ásia. Então, é muito importante essa tendência de regionalização do comércio internacional. Com isso, eu dei uma rápida visão global do comércio internacional, como a pandemia tem afetado o seu comportamento. Eu falei sobre o impacto da pandemia sobre a economia e o comércio internacional, sobre a globalização, sobre essas negociações comerciais. E agora vou entrar no Brasil, o Brasil e o comércio exterior. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque quando se examina o Brasil e o comércio exterior, na minha visão, nós temos que examinar os desafios internos e externos. Os desafios externos, eu acabo de mencionar. É todo esse cenário novo, essas novas medidas, as influências sobre as negociações comerciais, as influências sobre a globalização, tudo isso que eu disse até aqui são grandes desafios para o Brasil na área internacional, porque impactam na negociação comercial, como eu mostrei, impactaram já na negociação do Acordo Mercosul-União Europeia antes da pandemia, mas vão impactar agora na ratificação, porque esses critérios ambientais, de sustentabilidade, vão ser muito fortes na aprovação, na ratificação desse acordo. Então, em relação aos desafios internos, o primeiro, na minha visão, o aspecto mais importante para o grande desafio das empresas que querem ir para o exterior é a implementação da agenda da competitividade. Na minha visão, o problema principal dos produtos brasileiros, das empresas brasileiras que comercializam no exterior, é a perda da competitividade nesses últimos anos. O Brasil perdeu competitividade de maneira sistêmica e o comércio exterior está perdendo gradualmente a sua competitividade, com exceção do setor agrícola, felizmente, que é muito competitivo, porque houve uma transformação tecnológica muito grande e os custos foram caindo e nós conseguimos racionalizar a produção agrícola. Nessa área nós estamos muito bem. Acontece que, tanto na área de bens industriais quanto na área de serviços, essa questão da competitividade incide diretamente. E para o que eu chamo de agenda de competitividade inclui, primeiro, as reformas que estão sendo discutidas há tanto tempo. Nós já aprovamos a reforma da Previdência, a reforma do trabalho, mas ainda estamos pendentes de reformas que estão aí na ordem do dia, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma do Estado.
sem a simplificação, sem a facilitação de negócios, sem a desburocratização, vai ser muito difícil o Brasil entrar no mercado internacional com essas mudanças todas que estão ocorrendo de maneira competitiva. Não adianta você ter zero de tarifa. 80% da União Europeia oferece zero de tarifa para produtos, né? 80% de produtos entram com tarifa zero. Mas não adianta você ter tarifa zero se você não tem preço para competir com China, com Coreia, com Estados Unidos, no mercado enorme como esse da União Europeia. Nós temos que implementar essa agenda da competitividade, pressionando o Congresso para essas reformas, pressionando o governo para ampliar essa facilitação do comércio, a desburocratização, a simplificação, o marco regulatório, que é muito importante para permitir investimentos aqui no Brasil. Os investimentos estão caindo nesses últimos anos, não só por causa da pandemia, por causa da situação política interna, mas também pela incerteza jurídica que o marco regulatório nosso coloca. E também, por fim, nessa questão da agenda da competitividade, a questão logística, quer dizer, os portos, os aeroportos, as estradas, isso tudo tem que ver com o custo de produção. Como eu mencionei no início, qualquer problema que ocorra nos portos de fora ou nos nossos portos significa um custo adicional para o exportador. Então, o primeiro desafio interno é essa agenda da competitividade. O segundo desafio interno é a questão da abertura da economia. Esse governo, não é o governo que começou 1º de janeiro de 2019, veio com uma nova agenda, a agenda de abertura da economia. E alguma coisa foi feita, entendeu? Não muito dramaticamente, como queria o ministro da Economia, mas alguma coisa foi feita. E um dos aspectos que o governo atual, o ministro da Economia, está querendo ampliar é a fazer a abertura da economia através dos acordos comerciais. A agenda de acordos comerciais foi muito ampliada nesse governo. Nós fechamos o acordo, como eu falei, com a União Europeia, fechamos o acordo com a área de comércio da Europa, a EFTA, estamos no meio da negociação com a Coreia, com o Canadá, com o Líbano, há perspectivas de conversas com o Japão, com o Reino Unido. Em todos esses acordos novos, tudo o que eu disse antes sobre meio ambiente, sobre essas restrições sanitárias, vai estar incluído, entendeu? Então, a abertura da economia via acordos comerciais vai ser uma maneira de não deixar a indústria e os serviços totalmente vulneráveis, porque se você abrir a economia, reduzir a tarifa zero, do jeito que está a economia brasileira, sem essas reformas, vai ser muito difícil as empresas brasileiras sobreviverem, porque a perda da competitividade impede não só o acesso ao mercado internacional, mas como dificulta a concorrência aqui no Brasil. Então, é muito importante, nessa área do desafio interno, não só também, como eu mencionei, a questão da segurança jurídica para dar a certeza para o investimento, para a abertura de novas empresas, mas também, e é muito importante, aqui no Brasil, infelizmente, ainda não há uma concepção firme sobre isso, é avançar na agenda da inovação. O orçamento desse ano está cortando significativamente o orçamento para pesquisa e investimento na área de ciência e tecnologia. No momento que o 5G avança, que a inteligência artificial avança, se nós não cuidarmos da tecnologia, da inovação, o Brasil realmente vai ficar numa situação muito difícil para recuperar o tempo perdido, não é? Então, a questão da inovação é crucial para quem foca o mercado externo, porque
o mundo está avançando, o mundo não está esperando o Brasil resolver seus problemas, o mundo está avançando celeremente, e nós estamos avançando muito devagar, em alguns casos, como na questão das dotações financeiras para a inovação, para a tecnologia, estamos regredindo. Um outro fator, um outro desafio muito grande também para as exportações, para o mercado internacional, é a oscilação do câmbio. O câmbio, no ano passado, desvalorizou mais de 40%. Esse ano, nós já tivemos o câmbio a 2,80 e agora está 2,40. Essa oscilação não é boa, não favorece o comércio externo do Brasil. Mas esse fator a gente tem que acompanhar, mas depende de outros fatores macroeconômicos e não só do Brasil. Então, com isso eu dou uma ideia, né, das dificuldades internas e externas. Agora vou dar alguns números só para colocar o comércio internacional no contexto, no comércio externo do Brasil, dentro desse contexto todo. Em primeiro lugar, o Brasil tem um comércio internacional muito pequeno. Nós temos, até o ano passado, a gente tinha cerca de 1,1% do comércio internacional, em queda. Então, nós esse ano, possivelmente, vamos ter ao redor de 1% apenas do comércio internacional. Nós somos pouco integrados, né, nessas cadeias de valor. E vamos esperar agora, em 2021, alguma recuperação. Mas essa recuperação é distorcida, porque, como nós estamos vendo, não só os preços dos produtos agrícolas estão muito altos, como agora nós estamos vendo, nos dias que correm, um aumento muito significativo dos minérios, sobretudo no minério de ferro. Então, vai haver, está sendo projetado um grande superávit da balança comercial, mas esse superávit da balança comercial vai ser feito às expensas das importações, que vão crescer pouco, né? Porque vai ser mais por causa da exportação. Então, no ano de 2020, aqui no Brasil, o nosso produto interno bruto decaiu, cresceu negativamente 3,1%. O comércio exterior caiu 7,7%. As exportações caíram 6,1%. As importações caíram 9%, 9,7%. O saldo foi 50 bilhões de dólares, por causa disso, na queda maior da importação. Esse ano está se projetando um saldo de 70 e tantos bilhões de dólares, por causa do aumento do preço das matérias-primas e de produtos agrícolas. O grande problema que nós tivemos na queda das exportações foi o mercado argentino e o mercado dos Estados Unidos. Com a perda da competitividade de manufaturas, caiu nesses dois mercados a participação do Brasil. E o comércio agrícola subiu por causa, como vocês sabem, da China. Então, nos Estados Unidos, nós perdemos, no ano passado, 27%. E na China, nós aumentamos 7%. Um outro fator importante na estrutura do comércio exterior brasileiro é a concentração de produtos e de mercados. Para vocês terem uma ideia, nós estamos vivendo um processo já há alguns anos de primarização da nossa exportação. 8 produtos concentram 46% das exportações. É o complexo soja, o petróleo, o minério de ferro, as carnes, a parte agrícola, só a parte agrícola concentra 33% do total do comércio exterior brasileiro. E nós temos que fazer um esforço para diversificar os produtos e diversificar a concentração dos mercados, né? Porque, como eu disse, o comércio está muito concentrado em produtos e em mercados. Então, é muito importante buscar nichos de mercado
fora desses mercados tradicionais da China, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, que concentram a maior parte do nosso comércio. Para vocês terem uma ideia, na parte industrial de manufaturas, a indústria de transformação, entre 2010 e 2020, caiu de 63% para 55% a participação no nosso comércio exterior. Os produtos de maior intensidade tecnológica caíram de 36% para 27%. Então, nós vamos ter que atentar para esses fatores todos e nos novos acordos que vão ser negociados, procurar melhorar a qualidade das nossas exportações. O principal problema que nós temos no exterior, em termos de acordos agora, é a ratificação do acordo com a União Europeia e com a EFTA, que são os dois acordos que estão assinados. O que vai ser muito difícil pela resistência que existe hoje nos parlamentos europeus por causa das questões ambientais, sobretudo do desmatamento lá na Amazônia. E com os Estados Unidos, que são um grande parceiro também, nós fizemos uma série de acordos limitados no ano passado que a gente espera que possam continuar, o que eles chamam lá de Comprehensive Trade Agreement, que são acordos limitados, setoriais, de reconhecimento recíproco, de facilitação de comércio eletrônico. Há na agenda alguns outros acordos que seriam muito importantes que se continuassem, porque facilitam, desburocratizam a exportação. Finalmente, eu queria mencionar, nesse final da apresentação, algumas oportunidades que estão surgindo para o Brasil em virtude da pandemia, aí sim ligado diretamente a esse problema. E que pouca gente aqui no Brasil está olhando, porque estão acontecendo de maneira muito esparsa e as empresas aqui no Brasil estão muito concentradas nos problemas internos. Mas eu elenquei 4 ou 5 áreas de oportunidade que são muito importantes e que poderiam ser exploradas aqui. A primeira é aquilo que eu mencionei, que o Macron chamou de autonomia soberana. Por exemplo, na área da saúde, a fabricação, empresas que não fabricam e que poderão se ajustar para fabricar, por exemplo, máscaras, testes, vacinas, respiradores, insumos para vacinas. Nós temos grandes laboratórios aqui, mas há outros laboratórios menores e há empresas industriais que poderão se ajustar a isso. Há outros setores, mas eu fico só nesse para não avançar no tempo. Então, é um exemplo concreto de como as empresas pequenas, inclusive, poderiam se ajustar e formar cooperativas, formar pequenas empresas para exportar aqui para a América do Sul. A América do Sul é carente de todos esses produtos, então é uma área que pode ser explorada e outros setores também poderão ser pesquisados dentro dessas cadeias produtivas, né? Fazer cadeias produtivas regionais, um país aqui da região que tem insumos que nós não temos, para produzir outros produtos que possam ser exportados para a região. Uma terceira oportunidade fantástica que existe para o Brasil é na questão de minérios estratégicos. Está havendo um grande problema com o fornecimento pela China de terras raras. É um minério que a China detém hoje praticamente o monopólio das exportações. É um minério estratégico que está nos celulares, está em todo lugar. Os produtos de alta tecnologia incluem as terras raras. E o Brasil
é o segundo maior produtor. As reservas, não produtor, é o segundo, contém as segundas maiores reservas de terras raras. Os Estados Unidos, a Europa Ocidental, todos eles querem se desvencilhar da China. Inclusive, a China, no ano passado, colocou restrições às exportações de terras raras. Aqui, o Brasil tem uma reserva imensa que poderiam ser exploradas por empresas brasileiras para exportar para o exterior. Um quarto ponto, e aí eu acho que tanto a Apex como o Itamaraty, mesmo o São Paulo Negócios, poderiam ajudar na busca de nichos de mercado na China e agora nos Estados Unidos, crescendo, voltando a crescer do jeito que está crescendo. Na China, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É impossível a China produzir tudo para o mercado interno. Ela vai ter que importar, como está importando produtos agrícolas, e está importando também muitos outros produtos. Nós precisávamos ter estudos bem focados sobre nichos de mercado na China e nos Estados Unidos. São os 2 maiores mercados do mundo. Isso pode ser feito em outros países também, mas se começar com a China e com os Estados Unidos, vai abrir muitas oportunidades de negócios. E, por fim, na questão do agronegócio, que é muito específico, nós vamos ter grandes oportunidades também de diversificação de mercados e tudo, se o Brasil se ajustar, se o agronegócio se ajustar a essas novas realidades, essas novas demandas do exterior. Eu queria encerrar aqui com exatamente no tempo que me foi dado e fico pronto para responder a qualquer pergunta, se houver algum interessado em algum esclarecimento. Muito obrigado pelo tempo e pelo interesse de vocês. Eu que agradeço aqui, eu queria aproveitar e dizer que nós estamos com o presidente da São Paulo Negócios aqui conosco, doutor Aloysio, eu queria abrir para ele falar um pouquinho antes da gente abrir para as perguntas, tá, embaixador? Pois não. Microfone, doutor Aloysio. Isso sempre acontece. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, secretária Marta, secretária Aline, meus amigos da São Paulo Negócios e todos os convidados. Eu sou, embaixador, um homem obsessivamente pontual, mas hoje aconteceu um imprevisto, tive que acudir a uma emergência de saúde de um amigo, infelizmente já está tudo bem, e eu, atarantado, inclusive estava sem meu celular, não pude avisar. Mas o fato é que eu sabia que já estava todo o cenário montado, a equipe nossa, apostos, as 2 secretárias, e especialmente você, meu querido amigo Rubens Barbosa, que é a estrela desta reunião. Eu não sei se a Márcia já apresentou o que nós fazemos nessa área de exportação, na SP Negócios, então ficará para você apresentar depois, porque essa atividade que estamos fazendo hoje, desenvolvendo hoje, ela se inscreve numa linha de trabalho da SP Negócios que conta com o embaixador Rubens Barbosa como um de seus conselheiros, veja que luxo, e que tem um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma das linhas de trabalho, eu dizia, da nossa entidade, que tem como objetivo mais amplo divulgar São Paulo como um grande hub de negócios internacionais, como uma metrópole mundial, mas especificamente apoiar, ajudar as empresas paulistanas que desejam se internacionalizar, tanto na exportação quanto na importação. Nós desenvolvemos isso de várias maneiras, promovendo encontro entre as empresas. No início da pandemia, aliás, começamos um trabalho interessante, colocando empresas em contato umas com as outras para compartilharem ideias sobre soluções de problemas que estavam enfrentando naquele momento de lojas fechadas, dificuldade de abastecimento, mercados desabando. Foi um programa que criamos chamado Get Together. E nesta atividade de apoio à exportação, nós contamos com parcerias de organizações importantes, como a Apex Brasil, como o SEBRAE,
como as entidades, associações setoriais, todas elas nossas parceiras. A Invest. A Invest São Paulo, sem dúvida nenhuma, que trabalha em dobradinha conosco, muito de perto. E também, Rubens, no Itamaraty, a sua casa, onde contamos com a colaboração de embaixadores de muitos países chaves do nosso comércio internacional e também do serviço de promoção comercial das embaixadas, sempre de uma solicitude extraordinária. E aí há toda uma parceria, uma dobradinha a ser feita com a Secretaria de Relações Internacionais da secretária Marta Suplicy. E aí são encontros que nós propiciamos entre algumas empresas já mais parrudas, que já estão presentes no comércio internacional e nesses países selecionados, e que procuram, nesses encontros com as autoridades brasileiras nesses países, discutir formas de evitar ou de superar entraves, geralmente entraves regulatórios, obter informações sobre o mercado. Mas nós também trabalhamos com empresas que começam agora nessa grande aventura da internacionalização, a partir, muitas vezes, do treinamento dos empresários para se apresentarem, para vender o seu peixe através mediante apresentações curtas. E fizemos, no ano passado, conseguimos um resultado bastante expressivo. Tudo feito online. No ano passado, nós conseguimos, nessas atividades de encontro entre empresas, compradores e vendedoras, as rodadas de negócios firmes de cerca de 20 milhões de dólares no ano passado. Isso, na pandemia, eu acho um grande resultado, né? Essa apresentação, essa palestra do embaixador Rubens Barbosa é um warm-up de uma atividade que nós já vimos fazendo nos últimos 3 anos, mas que agora fazemos em outro formato, inteiramente virtual. Nós tínhamos a Business Day, né? Foi feito a primeira vez há 3 anos atrás. Agora é Business Week, porque exige mais tempo, tudo virtual. Nós estamos também com novos matchmakers para nos auxiliarem nessa atividade. E nada melhor que começar com a palestra de um dos diplomatas mais importantes do Brasil. Eu penso que a história da diplomacia brasileira não pode ser escrita nos últimos 50 anos sem uma página muito especial para o embaixador Rubens Barbosa. Eu tive o privilégio de conviver com ele algumas vezes, inclusive na última vez, um trabalho que fizemos em que ele trabalhou me ajudando no Itamaraty, foi a organização de um conjunto de um grupo de pressão de empresas norte-americanas para que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, firmassem conosco um acordo de salvaguardas tecnológicas que permitisse o lançamento de satélites comerciais a partir da base de Alcântara. Uma coisa estava enrolada, engasgada, e a pressão empresarial organizada por Rubens Barbosa foi decisiva ao lado da atividade do Sérgio Amaral em Washington para que isso pudesse ser concretizado já agora no início do governo Bolsonaro. Rubens Barbosa todos que trabalharam com ele, alguns são meus amigos fraternos, como, por exemplo, Marcos Galvão, como Eduardo Santos, que trabalharam com o Rubens Barbosa, reconhecem nele uma máquina, um dínamo de trabalho, né? Que faz os outros trabalharem e trabalha junto. Incansável, uma atividade no contato com governos, contato com empresas, contato com universidades, com imprensa, nos postos que ocupou. Desde a NALAD, embaixador do Brasil na NALAD, depois figura-chave na organização do Mercosul, depois como embaixador em Londres, um período complicado, quando o Plano Real ainda não era muito, não se punha muita fé no Plano Real, porque saímos do Plano Cruzado, do Plano Bresser, do Plano Collor. E quando o Fernando Henrique assume, Rubens Barbosa em Londres, pega de cara a crise do México. E outra crise depois, mais tarde, nos Estados Unidos, depois, no atentado às Torres Gêmeas e na crise cambial de 99. Mas trabalho, né, não é algo que deixe Rubens Barbosa desanimado. Pelo contrário,
ele é um grande diplomata, um grande animador de equipes, um grande gestor, e agora na iniciativa privada. Ele trabalha como presidente da Abitrigo, trabalha na Fiesp, mas também trabalha na ajuda à formação do pensamento diplomático brasileiro, através da revista que ele lançou, de interesse nacional, no Centro de Estudos e Pesquisas de Relações Internacionais e Econômicas. Enfim, é algo... O Rubens Barbosa não se cansa. E sempre uma figura animada, ativa, enérgica, numa energia que não se confunde com rudeza. Embora tenha sido... Foi capaz de ser rude na época da negociação da ALAUC, segundo o depoimento de Marcos Galvão, quando disse algumas verdades para o representante do Departamento de Estado norte-americano, que queria que nós engolíssemos alguns peixes podres na negociação da ALCA sem nos dar nada em troca. E ouviu poucas e boas do Rubens Barbosa. Esse é o Rubens Barbosa, que está aqui entre nós, que acabou de fazer uma palestra que eu tenho certeza que foi muito produtiva para todos nós. E eu, em nome da SP Negócios, meu caro amigo, eu só tenho lhe agradecer pela sua disponibilidade. Entre as suas múltiplas atividades, você dá um tempo para nós e para os nossos convidados. Muito obrigado. Eu aqui quero agradecer os dois, porque a gente está muito bem servido de presidente e conselheiro. Então, a São Paulo Negócios agradece, o time da São Paulo Negócios agradece imensamente. Eu quero aproveitar, porque a gente está indo para o nosso tempinho, né, de abrir para as perguntas. Eu vou pedir para a Beatriz ler aquela primeira pergunta que fala sobre a microempresa, e depois do embaixador responder, a gente quer pontuar algumas coisinhas também. Claro. Então, o Maurício Ortega, ele nos questiona qual que é a participação de microempresas na exportação brasileira e também se há algumas ações que estão sendo realizadas com foco nessas microempresas que possuem um faturamento até R$360 mil anualmente com relação à exportação também. Eu não tenho esses números de cabeça, mas aqui no Brasil, por causa da composição do nosso comércio exterior, a participação não é tão grande quanto é na Europa. Na Europa, nos Estados Unidos, a participação das microempresas é muito grande. Mas no comércio exterior, pela composição, sobretudo pela importância do agronegócio, né, que é uma boa parte do comércio exterior, eu não tenho, mas certamente eu vou verificar e podemos mandar para a pessoa que faz essa pergunta para esclarecer os detalhes dela. Eu queria aproveitar, antes de ir para as outras perguntas, agradecer as palavras amigas aí do Aloysio, que como amigo ele exagerou muito nas tintas em que ele traçou o meu perfil aí de trabalho. Eu tenho muito prazer em estar agora colaborando também com a São Paulo Negócios. Bom, a gente tem um relato, né, a gente sabe disso, da importância das pequenas empresas no rol de exportações brasileiras, né? É um fato, a gente sabe que as pequenas são as que mais exportam, né? Eu não sei se a Daniela consegue compartilhar a tela com a gente aqui, que tem um gráfico que mostra a participação comparativa. É um dado antigo, não é um dado atual, mas assim, a gente sabe que as pequenas empresas compõem esse universo de grandes exportadoras brasileiras, ainda que se pense o contrário, né? Eu sei do meu tempo de Apex, inclusive, que a gente tinha grandes exportadoras, por exemplo, de granito brasileiro. E as pessoas erroneamente pensavam que eram grandes empresas, e ao contrário, eram pequenas empresas que exportavam muito, né? Então, a gente tem esse cenário em muitos setores da economia brasileira. Para a microempresa, a gente tem a possibilidade da exportação indireta, né? Sempre uma exportação feita em parceria com uma comercial exportadora. A gente tem a Damares aqui, até que eu queria aproveitar e dar um oi para ela, e dizer que é uma grande possibilidade para quem não
exporta ainda, começar a exportar por meio do auxílio de uma comercial exportadora. Esse é um primeiro grande caminho que a gente recomenda. E um outro grande caminho que o embaixador comentou aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, é a preparação para a exportação, né? A gente sabe que não basta querer exportar. A exportação tem que estar no DNA da empresa e a exportação tem que ter preparo, né? Não é uma coisa que acontece imediatamente, demora um tempinho para acontecer e tem um percurso a ser seguido, né? Então, na medida em que as empresas brasileiras abrirem o olho para a inovação, a incorporação da inovação e da tecnologia e melhoria da competitividade que isso acarreta, certamente a gente consegue melhores resultados para todos, pequenas, médias ou grandes empresas, né? A pandemia veio mostrar a profunda necessidade de você ter incorporado os processos digitais, né? Isso a gente sentiu na pele quando a gente tocou o Get Together, que era o programa para discussão de medidas e soluções para enfrentamento da crise. A gente conseguiu enxergar ali, por meio do próprio depoimento das empresas, o despreparo e o quanto elas ainda estavam distantes do universo digital, né? Seja do ponto de vista de incorporação para dentro da empresa, né? Seja do ponto de vista de estar preparado para atender uma demanda internacional por via digital, né? Então, por esse motivo que a gente tocou o Get Together, inclusive, né, que é um programa que ainda está vigente e ativo, e que para o segundo semestre tem previsto uma série de atividades voltadas para a preparação de empresas, né, para o esforço exportador, né. Eu não sei se tem Márcia, outra... Nós temos mais duas perguntas aqui no chat, eu vou ler uma, aguardamos a resposta e depois a gente parte para a próxima. Viu, Bia? Só para responder mais pontualmente a questão do Maurício, para complementar a fala da Márcia, dados da fonte oficial do SESEX apontam que em 2017, que é o último dado mais atualizado, as exportações das MPEs representaram 0,54% do valor total exportado pelo Brasil. Ok? Era só isso. Perfeito. Bom, alguém da empresa Alimentos Wilson pergunta: Rubens, diante deste cenário da pandemia, você saberia dizer qual país que o Brasil conseguiria exportar mais facilmente em questões de preço de produto e frete? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, o mercado asiático, não só a China, mas o mercado asiático é o que tem maior potencial para produtos alimentícios brasileiros. Eu acho que aqui na América Latina poderia haver também alguns nichos aí de mercado, mas eu acho que o potencial maior, porque é a área que está crescendo mais, é a área onde os produtos brasileiros estão indo mais em volume, é a Ásia. A Ásia como um todo, não é só a China, não é? Toda a Ásia, Tailândia, Vietnã. E em alguns produtos eles são competidores nossos, mas em outros não. Precisa haver um trabalho, né, de mercado para verificar. Nós temos, aliás, um contato muito bom, Rubens, com a Embaixada Brasileira em Tóquio, está lá o Eduardo Saboia, e também com a nossa embaixada na Coreia do Sul, né, que tem nos ajudado muito. Agora, está em negociação um acordo de associação do Mercosul com Singapura, uma negociação que eu lancei quando era ministro, e Singapura é realmente um lugar, um mercado onde as coisas se espraiam para todo aquele o Sudeste Asiático. Mas tem Indonésia, Vietnã, é um mundo fantástico. Não, esse ponto é muito interessante. Quer dizer, não é só Singapura, na Ásia, mas você tem também os Emirados Árabes no Oriente Médio, que são também um hub, como eles chamam, é um centro de difusão de comércio, inclusive para a África. Então, essas questões são pouco exploradas, né, aqui no Brasil.
Mas, inclusive agora, no caso dos países árabes, nós estamos com um colega nosso, né, o Osmar Schoff, como presidente, que pode ser também, podemos até ver com ele algum tipo de cooperação. Mas essa questão dos mercados, a África, por exemplo, para esses produtos que eu tinha sugerido, de novos produtos, para sensíveis que a gente poderia passar a produzir, é uma área que a gente perdeu nesses últimos 2 anos. A gente deixou de lado totalmente a África, mas eu acho que é uma outra área que nós também devemos explorar, porque há muita complementariedade de produtos. E as embaixadas, os SECONTs, o APEX, poderão ser apoiadores importantes nisso. Nos Emirados, nós já temos o apoio da nossa embaixada, e no Egito, o Antônio Patriota também teve uma reunião conosco e está nos ajudando a abrir mercado para, se não me engano, são produtos farmacêuticos, né? Insumos farmacêuticos, se não me engano. E amendoim também, balas, confeitos, né? Não o amendoim, porque o Egito produz, mas parte de doces. Agora, o senador Aloysio mencionou uma coisa que eu acho que vale ressaltar aqui para as empresas, que a gente já teve esse evento que está na 4ª edição, né? Ele se chamou International Business Day, depois ele se chamou International Business Week, e agora ele é só International Business, porque a gente ampliou o período para o mês, e acho que vai virar year, porque o que a gente entende é que vale a pena flexibilizar o tempo, né? Porque nós estamos num momento de pandemia, e o alcance às pessoas com quem a gente precisa falar também depende um pouquinho de flexibilidade, né? Então, por isso a gente ampliou o prazo. O que tem uma vantagem, que é essa vantagem de que você pode fazer uma reunião online de qualquer lugar que você tiver, até dentro do seu carro, porque você tem um celular e consegue, né? O que a gente não recomenda, obviamente, mas é possível você falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com a presença da internet, né? Então, a gente mudou totalmente o plano de trabalho da São Paulo Negócios, e esse ano está tudo acontecendo online novamente. Dentro da programação do business, a gente tem 4 quadros principais. Um quadro dedicado às rodadas de negócio, que é o Biz Buyers, que está focado nos setores de alimentos e bebidas, casa e construção e comerciais exportadoras. Voltado para os mercados da América do Sul, Estados Unidos, nesse primeiro momento. A gente está estudando fazer para o 2º semestre um focado na Ásia, que era, inclusive, um dos pontos alvo desse primeiro semestre, mas não conseguimos fechar com os 3 mercados-alvo. Então, vamos estudar isso para o 2º semestre. Fora esse quadro, a gente tem o quadro que se chama Biz Intelligence, que são reuniões das empresas com as câmaras de comércio e consulados, que também são reuniões 1 a 1 para informações sobre aquele determinado mercado. E tem esse quadro que o embaixador bem lembrou, que se chama Biz Development, que é o quadro realizado com as embaixadas em serviço no exterior, embaixadas brasileiras, e que tem sido muito produtivo, tanto para o setor de alimentos quanto para o setor de fármacos. A gente tem tido bons resultados, já fizemos com a Coreia do Sul vários, fizemos com a Arábia Saudita, com o Egito, com o Reino Unido. Isso tudo caminha no sentido de desatar nós, né? Nós que estão atrapalhando o comércio das empresas com aquele determinado mercado. As embaixadas têm sido muito parceiras e têm nos ajudado bastante em relação a barreiras não tarifárias e outro tipo de barreira que as empresas vêm encontrando lá fora. E fora tudo isso, a gente tem o BizTalks, que são quadros gravados com empresários que têm o caminho das pedras, digamos, da exportação, né? São empresários que têm cases bem-sucedidos e eles compartilham isso para as outras empresas, e são empresas de todos os portes, né? Pequenas, médias e grandes, e aí desmistifica um pouco a história de que exportar é para uma grande empresa só, né? A gente tem uma pergunta aqui, que eu vou já falar, já que eu estou com a palavra aqui,
quanto tempo durarão as oportunidades decorrentes da autonomia soberana ou das substituições de importações? Para o Rubens Barbosa. Olha, eu acho que essa tendência vai ficar aí por muito tempo, viu? Não é uma questão só agora e desaparece. Eu acho que essa questão é uma questão política e dependendo da maneira como saiu o Buy American, né, compre produtos americanos, isso pode desencadear reação em outros países. Então, a pandemia, como eu disse, trouxe grandes modificações nas tendências do comércio, do fluxo comercial, né? Eu acho que essa questão da autonomia soberana em produtos sensíveis vai continuar. Eu não mencionei, tem vários outros. Os Estados Unidos, por exemplo, estão comprando só de Taiwan esses transistores, né, para produtos altamente sofisticados. A China está produzindo matérias-primas que importavam do exterior para produtos do 5G. Enfim, eu acho que cabe a cada país, entendeu, identificar essas vulnerabilidades e enquanto prevalecer essa tendência, eu não quero chamar de protecionismo, porque não é uma questão de protecionismo, mas é uma questão até de segurança nacional. Quer dizer, se nós tivermos uma outra pandemia daqui 4, 5 anos, você tem que estar com equipamentos aqui prontos. Cada país vai querer ter alguma autonomia em relação a produtos sensíveis. Nós estamos falando de pandemia, de saúde, mas pode ter algum problema na agricultura, enfim, sabe lá onde pode ocorrer isso. Agora, eu queria fazer um comentário sobre tudo isso que vocês estão falando. É muito importante a formação de quadros de executivos, porque, como você mencionou, o comércio exterior não é para amadores, é muito complicado. Tem a questão do câmbio, tem a questão do mercado, tem a questão da qualidade, enfim, é muito. E com essas mudanças todas, eu depois vou me permitir, já falei com a Márcia, mas vou falar com o Luísio. Nós estamos discutindo com a Sebrae um grande programa para formação, para melhoria da formação de técnicos de exportação. Isso aí é tão ou mais importante, né, do que essas dicas comerciais, porque se você não tiver pessoas qualificadas que entendam o que está acontecendo no mundo, é muito difícil. Como você falou, nós já estamos fazendo com a FIA uma série de formação profissional também na área do empreendedorismo e das relações internacionais. Agora, eu acho que talvez fosse o caso de se examinar aqui em São Paulo também uma ideia de formação de quadros nessa área de comércio exterior. Nós estamos discutindo com o Sebrae algumas ideias lá para isso. Depois eu vou me permitir voltar a esse assunto com vocês, porque eu acho que isso pode ter um impacto muito grande numa área que há vulnerabilidade, porque mesmo as empresas grandes, elas não têm quadros. Eu vou dar um exemplo concreto, sem dar o nome da empresa. Quando eu comecei, depois que eu saí do Itamaraty, que eu abri a minha consultoria, e a China não era tudo isso que está aí. Isso faz 15 anos atrás. Eu procurei uma grande empresa, dizendo, olha, eu queria trabalhar com vocês para abrir o mercado da China, assim, assim. E aí a empresa que não tinha um departamento de comércio exterior, disse, não, isso não é bom, não importa, porque nós temos um vendedor nosso na China e ele vai trabalhar para a gente, quer dizer, sem nenhuma, não conhecia o mercado brasileiro, não conhecia nada, era um vendedor lá. Então, a formação de quadros, mesmo dentro das pequenas e médias empresas de médio porte, é muito importante. Isso é uma questão, eu acho que estratégica até, sobretudo num estado como São Paulo,
Eu entendo as restrições financeiras e tudo, mas acho que há formas aí para se criar esse programa de apoio às médias empresas, pequenas empresas que queiram ir para o mercado externo. Quer dizer, o básico, né? O ABC, pelo menos o ABC tem que ser do conhecimento de quem quer ir para o exterior. Muito bom. Eu aproveitar a fala aí do embaixador para dizer que realmente essa é uma lacuna, né, que a gente detecta nas empresas, né? É preciso, é necessário ter um departamento de exportação estruturado dentro da empresa que quer alcançar sucesso na exportação, né? A gente sabe disso, por isso que a gente recomenda, o primeiro passo é você se preparar para exportar, e se preparar para exportar significa se preparar mesmo, né? Existe uma série de programas aí, tanto oferecidos pela Apex, quanto pelo Sebrae, pela Invest São Paulo, para essas empresas não exportadoras e que querem dar o primeiro passo no sentido da exportação. Só que esses programas, eles não preenchem todas as lacunas, né? As empresas vão sair de lá com uma série de lacunas ainda que precisam ser preenchidas, e é aí onde a São Paulo Negócios pode entrar, né? A São Paulo pode pegar essas empresas e fazer um trabalho mais pontual, né, com relação à exportação. Depois a gente pode voltar a falar desse assunto, embaixador, mas Sim, a gente ainda tem algumas perguntas aqui. Eu queria frisar a pergunta do Marcelo, como que ele chama? Maurício, Maurício, eu desculpa. acho que a gente já respondeu um pouco até essa que questão das ações para as microempresas, né, com relação à internacionalização. Acho que isso foi bem discutido agora, principalmente por você. E ele até comenta aqui no chat, Márcia, essa questão que ele participa de um programa do Sebrae e que ele se mostra realmente muito fantástico, né, para as microempresas no que diz respeito a essa questão da internacionalização, a aprender a exportar, a capacitar as empresas nesse quesito. Tá, a gente tem o SP Exporta, a gente tem o PIEX, a gente tem o próprio Sebrae, né? Então tem uma série de programas aí que ajudam, né? E depois todo mundo está convidado a seguir em frente com a São Paulo Negócios, depois de todos esses programas. Fora isso, a gente tem uma pergunta aqui relacionada à prestação de serviços de consultores, né? A gente trabalha com empresas que exportam produtos e serviços. A gente não trabalha com consultores, né? Então, a gente não tem um trabalho específico para serviços de consultoria. Os serviços com os quais a gente trabalha são serviços de arquitetura, os serviços de produção de audiovisual, de serviços de software. Não temos um específico para consultorias. Então, eu vou pedir para a Ariane depois falar comigo separadamente, a gente conversa para entender melhor a demanda. A gente está chegando aqui no nosso quase que deadline de horário, né? Eu queria mencionar aqui e agradecer a presença dos presidentes das associações que estiveram conosco aqui. Eu não consigo levantar o nome de todos aqui, mas agradecer. Eu sei que a Damares é uma que eu já mencionei, que eu sei que está aqui porque eu vi ela entrar, mas eu sei que tem outros presidentes de associações que participaram. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui conosco e passar a palavra para o doutor Aloísio. Eu queria ouvir as considerações finais e dizer que aquilo que a gente não conseguiu responder aqui, podem encaminhar para a gente por e-mail, que a gente responde. Esse material todo vai ficar disponibilizado depois e a gente manda o link que vai ser no YouTube da São Paulo Negócios. Bem, eu estou mortificado por não ter podido assistir a palestra do embaixador desde o início, mas pude me beneficiar desse post-scriptum na resposta às perguntas. Mas, de qualquer maneira, eu sou um leitor fiel dos artigos do embaixador Rubens Barbosa. Eu reconheço e recomendo fortemente a leitura.
Vocês vão ver a variedade de temas que ele aborda, sempre do lado da diplomacia, da economia, mas outro dia eu me deparei com um artigo dele sobre o contrabando de ouro no Brasil e a necessidade de uma legislação específica. Ele sabia de um projeto de lei que está tramitando na Câmara, chamou atenção para isso. É realmente uma coisa impressionante. Mas não percam os artigos do embaixador Rubens Barbosa. E os livros dele também, que são muito úteis, muito interessantes. Muito obrigado pela sua presença entre nós aqui. Eu diria a todos que participam que entrem em contato conosco, verifiquem no nosso site toda a programação que nós temos para esse ano, esse Business Year, Business Year, que verifique tudo que nós estamos fazendo e se inscrevam, participem das nossas atividades e nos mandem sugestões, nos mandem as suas demandas, aquilo que nós possamos fazer para ajudá-los aqui no âmbito da cidade de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado e lamento não ter participado desde o início, mas tenho certeza que foi uma tarde memorável. Obrigado pelo convite, obrigado, Luiz, pelas palavras. A gente, quero agradecer aqui a presença de todo mundo, empresas, associações, especialmente ao querido embaixador Rubens Barbosa, que deu brilho especial aí dessa tarde, secretária Aline, secretária Marta Suplicy, o próprio doutor Aloísio, que fez falta, mas que conseguiu chegar, e dizer que, nós estamos à disposição. Débora, que está aqui conosco. A embaixadora Débora está aí ainda. Oi, embaixadora, desculpa, falha, ainda bem que o doutor Luiz está junto. Dizer que nós todos aqui estamos super à disposição de vocês. A São Paulo Negócio existe para ajudar as empresas no esforço exportador, existe para ajudar as empresas naquelas lacunas que elas tenham, e existe também, às vezes, para pegar a empresa pela mão e fazer a interlocução com outros parceiros. A gente tem parceria com todas as associações, tem parceria com a Invest São Paulo, tem parceria com o Sebrae, tem parceria com o Banco do Brasil, tem parceria com o Irice. Então, assim, a gente pode ajudá-los em vários campos, Basta que vocês nos procurem. E aquilo que a gente não puder, obviamente, a gente vai endereçar para um parceiro que possa fazer. Então, é isso. Muito obrigada e gratidão para todos. Um abraço. E até o próximo. Obrigado. Dia 11.